Bem-vindos a mais um Conversas com Tato. Hoje eu tenho o prazer de receber meus amigos Aline e o Ricardo aqui. A gente vai falar sobre a acupuntura e a importância da acupuntura na jornada do paciente oncológico. Então eu estou na presença aqui não só de dois médicos, mas de família, de amigos. São pessoas bem importantes para mim. Força total. E meu nome é Aline Rodrigues Cavalieri, tenho Bahia, nome de casada. Sou casada com o Ricardo, tenho 42 anos, sou a filha mais nova de 4 irmãos e tive um diagnóstico um pouco mais de 5 anos atrás. Foi quando eu conheci o Dr. Marcelo, depois conheci o Dr. Ricardo e tive uma recidiva. Esse ano voltei ao tratamento e a acupuntura eu não abandonei, continuei desde lá. Então, aproveitando, a Aline conseguiu fazer acupuntura para vários problemas ou várias soluções, né? Eu costumo dizer que é muito mais solução do que problema. Sim. E agora eu vou ter o prazer de apresentar meu paciente, meu amigo Ricardo. Ricardo, conta um pouquinho da sua história para a gente se ambientar. Por que você foi fazer acupuntura? E aí a gente vai partir realmente para os benefícios da acupuntura. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginaria estar sentado aqui com você, tendo esse papo, né? E também com a Aline, né? Então eu sou médico, sou contemporâneo do Marcelo na clínica médica e eu tive em 2005 um diagnóstico de um tumor raro. E a partir desse diagnóstico eu não me veio outra pessoa na mente a não ser reencontrar o Marcelo, que eu já tinha uma grande consideração e respeito, né? Procurei o telefone dele, liguei e falei: Marcelo, lembra de mim? Eu vou ser seu paciente. E desde então, desde 2005, nós temos muito contato, né? E naquela época, por conta dos efeitos colaterais das medicações que eu tomava de quimioterapia, um deles era náuseas, vômitos e diarreia que não melhoravam, e eu conheci então uma indicação de um acupunturista que eu relutei ainda em uns 3 meses mais ou menos para procurar, porque não acreditava muito, não tinha assim muita esperança que aquilo me ajudasse, porque eu usava remédios tanto via oral quanto na veia e eles não resolviam. Um dia, no desespero, eu resolvi procurar, eu fui, melhorou para minha surpresa e felicidade, e desde então eu falei para o Marcelo: Marcelo, você tem que mandar todos os seus pacientes fazerem acupuntura, porque tem um benefício muito grande que eu não conhecia, por favor, encaminhe seus pacientes. E o Marcelo, que não tem a virtude da teimosia, mandou, e aí eu acho que teve boas experiências também, né, Marcelo? Então, só para aproveitar, é interessante que você está falando de medicação via oral, porque na época, né, quando você tratou, o cabelo não caiu. Sim. Né, e você não fazia nada na veia. Então as pessoas não conseguem entender que seu tratamento às vezes era pior do que os pacientes que faziam na veia e caíam o cabelo. Então, também tinha um grau de ansiedade seu, teimosia, enfim, que, né, a gente teve que bater um pouco o pé, até que você hoje está careca por opção. Sim. Né? Hoje o Ricardo é monge, budista. Sim. E então é uma filosofia de vida diferente e a vida melhorou depois, né? Acho que é mais um caso de como a vida pode melhorar depois do diagnóstico. Eu sou prova presencial que sua vida melhorou muito, né? Com a acupuntura, com a meditação. Acho que isso te incentivou a fazer a acupuntura, né? Fala um pouquinho hoje da guinada da medicina tradicional, que você é anestesista, como você falou, para a medicina chinesa. Isso foi interessante porque eu tinha muita ansiedade por conta do diagnóstico, não tinha um marcador para saber se a doença evoluía ou não, então eu tinha que fazer um exame de imagem a cada 3 meses. Eu era muito mais jovem, eu tinha 34 ou 35 anos e o prognóstico desse tumor não era bom. Então eu tentei até tomar remédios antidepressivos, mas eu tive efeito colateral. Então desisti, acabei indo procurar a meditação. A meditação
Foi muito difícil no começo, eu não estava habituado com esse tipo de prática. E depois de um tempo assim, a meditação começou realmente a fazer muito efeito e me ajudar na ansiedade, encarar a vida, encarar os desafios que a vida me trazia com mais tranquilidade, mais resiliência. E eu continuei fazendo a meditação, fazendo a acupuntura, e o que aconteceu é que houve uma evolução muito boa da doença, né? Assim, não como eu esperava até, porque eu achei que teria um desfecho bem diferente. E a partir daí eu fui me aprofundando na meditação até que virei monge. E um dia o Marcelo, alguns dias separados, o Marcelo, a gente se reencontrava nos corredores e o Marcelo falou: por que você não faz acupuntura e vai ajudar os pacientes? Porque você tem uma experiência como paciente, como médico anestesista, eu acho que seria interessante. E um dia ele me falou e eu saí dali e fui procurar uma pós-graduação que estava começando, tinha acabado de começar, e eu fiz então 2 anos de acupuntura e estamos nessa parceria até hoje, né, Marcelo? Hoje eu sou paciente, né? Eu deixei de ser colega, hoje eu sou assíduo frequentador. Melhora muito, acho que é a experiência pessoal, e eu acho que é isso, né? Tem muito mito, porque tem muitos profissionais que não têm uma formação adequada. Verdade. E acaba tendo o mito de que a acupuntura é uma coisa mística, que na verdade você estudou, né? A gente brinca que o paciente olha e fala: nossa, mas funciona. Eu falo: mas estudei para isso, né? Não é chute, né? Porque parece que como não tem remédio, né? Parece que é uma coisa mais, que é um chute, né? Que não é uma coisa... É uma ciência. Uma ciência. Então, Aline, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com a acupuntura. O que te ajudou nesse Sim. ciclo? No começo, então, mais de 5 anos atrás, eu lembro que no seu consultório eu fui e perguntei: o que eu posso fazer a mais e tal. Foi naquele primeiro tratamento, não caiu meu cabelo, por exemplo, eu não tinha outros sintomas, como você falou do Dr. Ricardo, o Dr. Ricardo falou. Então, tinha um desafio, assim, também pra mim, né, de ansiedade, preocupação, de medo, e também de lidar com tudo ao redor, porque eu e o Dr. Ricardo conversa bastante isso, né, como pacientes, que como não parece muita coisa, então, diarreia, vômito, fadiga, aquele mal-estar, não é visível como um corte, uma muleta, um gesso. Então é difícil a gente lidar com a rotina e com tudo que está em volta também, porque as pessoas te olham e acham que você está perfeitamente bem, só que você não está bem, né? E eu lembro que eu te perguntei: o que eu posso fazer a mais, né? Além de cuidar da alimentação, exercício, posso fazer acupuntura? E você pode, porque acho que isso também é legal como paciente a gente falar. O paciente fica muito cheio de dúvidas. O que pode, o que não pode. A quimioterapia faz isso, faz aquilo. Não, o que eu tô autorizado, não tô autorizado. Então assim, tudo vira dúvida, né? E você falou: claro que pode, né? Daqui eu vou te dar um encaminhamento. Então, aproveitando essa deixa, Ricardo, todas as doenças se beneficiam da acupuntura. Que é, na verdade, a gente fala muito acupuntura, mas tem a tradição da medicina chinesa e tem a medicina chinesa em si. Então, tenta explicar para a gente o que é, né? Porque é muito importante isso. Às vezes o paciente fala: doutor, me dá um encaminhamento, e eu falo: não, é uma consulta. Sim. Então, tenta explicar para a gente mais ou menos como que funciona. É uma boa pergunta, Marcelo. A medicina chinesa, ela envolve um tratamento amplo que não é só a acupuntura, né? A medicina chinesa, ela é muito antiga, tem aí relatos de mais de 3.000 anos, e ela envolve elementos da filosofia do confucionismo, do taoísmo da China, posteriormente até do budismo, né? E ela envolve o tratamento com fitoterapia, que são ervas, como chás, né? A acupuntura propriamente dita, o uso de moxa-bustão e ventosa. O moxa-bustão, calor, é um bastão de uma erva chamada artemisia, que você de longe aproxima dos pontos de acupuntura para estimular o ponto com calor. Ela envolve a ventosa, que faz um vácuo e melhora a parte muscular, dores por tensão.
Ela envolve atividade física, recomendação de atividade física para melhorar a circulação do sangue, da energia. A dietoterapia funcional dentro da medicina chinesa, que existem recomendações específicas que a gente passa também para os pacientes, e meditação, que é para melhorar os pensamentos, o sentimento, a mente, as emoções, porque para a medicina chinesa tudo é integrado, né? Então, você falou assim, serve para todas as doenças? Certamente que não, mas serve para o paciente que tem todas e qualquer tipo de doença, porque o paciente acaba desenvolvendo ansiedade, acaba desenvolvendo insônia, acaba desenvolvendo, às vezes, náusea, vômito, depressão. E a acupuntura, ela tem um mecanismo fisiológico hoje bem conhecido. A agulha estimula, ela passa pela pele, provoca uma reação local, com uma pequena reação inflamatória, com liberação de mediadores químicos, que já começam a beneficiar o local, melhorar a circulação. Tem um estímulo nervoso que vai para a medula, da medula ela vai para o cérebro num determinado ponto, depois vai para outro ponto do cérebro, o córtex, e aí ela ativa neurônios inibitórios da dor. Porque hoje a gente dividiu muito a medicina em subespecialidades e o médico vai só tratar a doença, e a medicina volta para aquela... o corpo é um só, né? Tem um doente, não é a doença, né? Então é entender o que está acontecendo e focar no tratamento em geral, por isso que a importância da consulta, né? A gente brinca muito que a acupuntura é uma coisa, mas tem toda essa estrutura por trás que é uma coisa científica, né? Não é uma coisa... e volta a... Eu como quimioterapeuta, sou oncologista e prescrevo remédio, né? Minha especialidade é prescrever remédio, eu fico muito à vontade de oferecer, porque são coisas que são estudadas, né? Porque a gente acha e tem um mito que só remédio funciona. Sim. E eu costumo dizer que não existe pílula do milagre. Né? São várias coisas que a gente tem que fazer mudanças de hábito. Vou dar um exemplo pessoal, eu não durmo mais sem meia, porque eu aprendi na acupuntura que eu não posso ter friagem. Isso melhora muito a contratura muscular, que é uma coisa real que eu me beneficiei. Então eu acho que é muito legal entender que não é milagre, é uma coisa estudada e volta a enxergar o paciente como um todo, né? Acho que E eu acho que você tocou num ponto que tem a ver com esse projeto Tato, né? Que é o seguinte, o paciente que tem um problema físico, um diagnóstico, um ou mais diagnósticos, ele tem o diagnóstico, mas ele também tem uma dor emocional. Algo não palpável, algo não mensurável em exames laboratoriais ou de imagem, né? Mas eu sempre encaro da seguinte forma, se o paciente tem uma dor, seja ela emocional ou física, se é uma dor emocional, ela também é dor. Sim. E ela é encarada como dor, ela é tratada como dor, ela tem a importância da dor. Então, se é uma preocupação, medo, angústia, se é ansiedade, se é uma frustração, mágoa ou raiva que vem acompanhada do diagnóstico do câncer ou da quimioterapia ou de alguém do contato com amigos, parentes próximos que não soube acolher o paciente, essa dor também precisa ser tratada com o mesmo respeito, com a mesma atitude que você trata um corte ou uma dor física, né? Exatamente. E para o paciente, isso é essencial, né? Eu brinco assim quando eu falo dos meus médicos, para família ou para amigos, que eu fui privilegiada e abençoada de ter médicos excelentes sendo pessoas excepcionais. Então é difícil a gente mensurar, por exemplo, neuropatia, que é uma dormência na ponta do dedo e dos pés, mas o Ricardo tem uma experiência, né, de como melhora. Conta um pouquinho da indicação da acupuntura para neuro... Porque longe da acupuntura você sente a diferença, né? E quando eu faço acupuntura não dá. Isso foi uma experiência que eu aprendi junto com o Marcelo e os pacientes, né? Porque o paciente chega com a queixa e às vezes é um limitador da própria quimioterapia, o que dificulta o tratamento do paciente. Então a gente precisa se empenhar para melhorar aquele sintoma, para que ele consiga ainda fazer a quimioterapia
e também para que tenha uma qualidade de vida onde consiga usar suas mãos, seus pés com bastante eficiência, né? E alguns pacientes que vieram com essa queixa específica, nós começamos a fazer acupuntura, e os pacientes que chegaram precocemente com sintoma chegaram a ficar sem sintomas de parestesia, né? Pelo menos por um período, aí passa uma semana, 2, repete a sessão de quimioterapia, aí volta um pouquinho, aí o paciente fazendo com essa regularidade, a gente consegue contornar a dificuldade do paciente manusear objetos, de andar, e pode chegar ao final das sessões de quimioterapia, porque se isso evolui muito, se torna um limitante das sessões, né? A gente tem 2 casos interessantes, né, de neuropatia instalada. Então a pessoa tinha... Uma não conseguia andar, estava na cadeira de rodas. E ela veio me procurar querendo ir no casamento do filho andando. Aí eu olhei, e tomando remédios em dose altas. Aí eu olhei e falei, é o Ricardo. Vou mandar pro Ricardo, vou passar para ele. E ele me ligou e falou, mas ela já passou com o meu chefe. Eu falei, energia é diferente, vamos fazer e vamos... E ela foi andando no casamento. Hoje ela faz fisioterapia. Então, né, foi uma neuropatia que não reverteu, ela continuou com medicação, mas melhorou muito, né? O que eu acho interessante, né, que eu queria também conversar um pouquinho, a gente vive num mundo muito polarizado, né? Então, se eu faço medicina chinesa, eu não devo fazer a tradicional. Eu faço a tradicional. Então, acho que é legal isso, né? Eu faço quimioterapia, porém, eu acredito, e é porque é estudado, né? Então, você vive muito isso, mas você acredita mesmo, você faz... Vivo, e com as pessoas da família até, né? O Dr. Ricardo conheceu alguns, o Ricardo, meu marido, né? Ele tinha um tanto de medo de agulha, né? Você lembra, ele vai ver a entrevista, e ele foi... É homenagem, viu? Viu, Ricardo? Ele foi várias vezes e não fazia. Ele, não preciso, não quero, não sei o que. E também não acreditava quão bem faria. E assim, eu creio que isso esteja muito envolvido com a falta de conhecimento. Foi super bom você explicar. E aí um dia eu insisti, porque as primeiras químios desse tratamento foram aquelas mais densas, né? Série vermelha. E aí tinha dia que eu achava que eu ia morrer, né? E a cabeça, você falou do emocional também, mas o mental também, né? A acupuntura também ajuda. Subiu muito a angústia, a cabeça fica meio aérea, assim, você me acalmou falando, é normal, vai passar, mas assim, dá um desespero de ficar assim. E na acupuntura tem os pontos que abaixava isso, melhorava. Então o Ricardo, meu marido, via por mim quão bem fazia aqui, remédio, outras coisas, não fazia. E aí eu insisti muito, falei, vai, experimenta aí. Ele apagou, dormiu, que lá da outra salinha eu escutava ele. Aí ele com uma dor na lombar, dor nas costas, rins, saiu a pedrinha no consultório, não foi? Foi. Aí ele, incrível, saiu as pedrinhas aqui no consultório. Então, assim, eu vivo muito isso, né? Tem muita gente que só acredita se é o remédio, se é um médico com CRM, né? Se é farmácia e tal. E eu sou a prova viva. Acho que as pessoas que estavam mais próximas de mim, elas puderam ver que muitos remédios não daria conta, porque eu creio que o remédio nem foi desenvolvido também para aquilo. E quando eu ia na sessão da acupuntura, colocava carapaça psíquica, né? Para depressão, para tristeza, para angústia, que é normal, a gente está num processo assim, né, até melhorar, e também para sintomas, né, e também para emocional. Então é uma oportunidade, né, da gente fazer algo integrado, né, com tato, ter aquele bem-estar. Por isso que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui olhando esse bem-estar 360, sem a gente ficar precisando acessar tantos remédios que de repente também não vão conseguir alcançar esse bem-estar. Eu acho que a gente vive num mundo de pílula mágica, né? Aí a pessoa pergunta, mas você acha que funciona mesmo? Não pode ser feito placebo? Eu falei, se funcionar, qual o problema? As pessoas têm
o remédio para funcionar tem que ser amargo, né? Tem que ser na veia. Se não tem efeito colateral, já é bom. Né? A gente lida com remédios que tem muitas interações medicamentosas. Quanto menos remédio, mas essa paciente não desapareceu na neuropatia, mas ela toma metade dos remédios. Sim. Até do ponto de vista financeiro, ela gasta metade do dinheiro que ela gastava. Né? Sem efeito colateral. Né? Então, eu acho que eu falo muito isso. Né? Mas eu não acredito. Vai sem acreditar. Exato. Quantas vezes eu falei pro Ricardo, né? No próprio, quando você teve o diagnóstico que eu mandei, mas eu não acredito. Eu falei, não acredita, vai sem acreditar que... Então é muito... Veja, acho que os podcasts devem ajudar isso, que é nutrir as pessoas de informação. Quanto mais informação, né, que eu brinco, é infoterapia, né? Exato. Tem várias terapias e a informação é uma terapia. E a tentativa também, desculpa te interromper. Não? Né, tentativa de experimentar e do lado financeiro também, isso eu já pensei, né? Porque uma sessão de acupuntura, dá pra dizer, é infinitamente mais em conta do que muitos medicamentos, do que um antibiótico, do que um anti-inflamatório, do que outras consultas. E hoje os convênios têm que cobrir, reembolsar, né? Então, assim, eu fico pensando, por que a nossa sociedade foi criada, né, pra achar que caro é bom, que só se tiver efeito colateral, se der uma bomba no organismo que é bom, não, né? Vamos experimentar, vamos tentar, vamos ver. É que eu acho que a medicina ficou muito de subespecialidades e, de novo, esqueceu o princípio que é o ser humano. Eu acho que a medicina chinesa volta muito nisso, né? É um ser humano que está doente, não é uma doença. Então, porque se eu encarar como câncer de mama e só fazer o tratamento, eu vou esquecer que tem a Aline, que é casada, que quer engravidar, que tem dificuldades e que isso é tão importante quanto o câncer. Ou às vezes mais importante, né? Acho que é muito que a gente conversa muito. O Ricardo, além de tudo, tem bom papo, né? Tem. E ele é calma. É terapia, né? Você fica lá, nem parece que passou o tempo. É terapia. Então... Acho que pelo contexto, você falou que você é monge, né? Tem essa tranquilidade, uma espiritualidade. Em todos os meus episódios, né? Eu e o Ricardo terminamos antes de casar, né? Terminar um relacionamento é algo que impacta também, né? Depois voltamos, casamos e tal. Tiveram as questões de saúde, questões densas, né? Um primeiro tumor, depois outro, agora. E a gente pensa, putz, agora de novo, não consegui comer. Eu sou uma pessoa que gosto de comer, né? Ontem a gente fez laser na língua, né? E eu senti que melhorou um pouco o paladar. E eu fico triste de não conseguir comer. E além de tudo, a gente cai também, né? Fica com menos energia, menos força. Então, assim, conseguir comer foi, uma vitória. E aí você passa a reconhecer que aquilo é bom. Estamos chegando no final. Eu queria só que você encerrasse com o que você acha, Ricardo, quem que deveria passar, como que funciona? A acupuntura serve para as emoções, para estabilizar as emoções, para as dores, náusea, vômito, insônia, fibromialgia, infertilidade, cefaleia, né, enxaqueca. Essas indicações são muito clássicas, né? Às vezes o paciente está fazendo quimioterapia, mas ele tem uma lombalgia que não tem nada a ver com a quimioterapia, mas que seria um remédio a mais que ele precisaria tomar, um tratamento a mais, e eu acho que isso a acupuntura pode ajudar bastante, né? Eu preciso falar isso porque é a minha experiência de vida, né? A gente, para ser amigo de alguém, tem que ter admiração, né? E eu te admiro muito como médico, porque você tecnicamente é brilhante, mas como ser humano você ainda é mais brilhante ainda, né? Então eu tenho essa admiração, porque você sabe ter o seu lado técnico e sabe indicar outras tantas terapias que são benéficas para os pacientes, né? Não só a quimioterapia. E isso te coloca na frente, ou te diferencia da maioria dos outros colegas, né? Então esse é o meu testemunho, a minha admiração, né? E baseado na tato, esse tato, a palavra é a primeira agulha que a gente põe, porque é com a palavra que você chega no coração das pessoas. E o tratamento começa ali. Não é na agulha que vai no corpo, é no que você escuta e na primeira palavra que você diz para o paciente. Essa palavra, ela passa pelo meu coração,
e vai para o paciente. Né? Então essa é a primeira agulha. Eu, como anestesista, eu gosto de remédio. A ideia no consultório da acupuntura não é defender a acupuntura e dizer que ela é a panaceia para todas as dores, para todos os problemas e que só ela vai resolver. A ideia é melhorar a vida do paciente. Então eu também prescrevo medicação. Eu também incentivo que se façam outras terapias e que se tome remédio, né? Que se consulte outros profissionais médicos, né? Isso é muito importante. Hoje, tratando dor crônica, os especialistas em dor crônica têm trabalhos mostrando o efeito da acupuntura, das terapias mente-corpo, da terapia do psicólogo, dos remédios psiquiátricos, da importância do sono. O ser humano como um todo precisa ser tratado, né? Então não é uma questão de defender a acupuntura, é uma questão de colocar a acupuntura como algo que vá acrescentar algum benefício para o paciente. Mas a primeira agulha é a do coração. Sempre. Isso a gente sente. Gente, eu queria agradecer, dizer que a gente vai ficar aqui horas, vamos marcar outras, que foi muito legal. E então eu vou aproveitar para encerrar e dizer que eu tenho admiração por você e por você. Por isso que eu sou amigo de vocês também. Então eu queria encerrar com tato e com paixão, que é o que eu mais sei fazer. Obrigado, gente. Obrigado. Carreata da cura da Aline. É a cura total, amiga! Bênçãos, milagres! Ei! Olha a cura total aí! Olha o milagre chegando! Olha o milagre! Ela! É a cura completa!